Então eu queria, nessa manhã, pintar 2 cenas para começar. Isso são parábolas, mas 2 quadros. Primeiro, é a ideia que nós precisamos ter com clareza, porque a palavra de Deus usa essa realidade. Quando ela fala de fé, ela fala em Hebreus 11, ela começa dizendo assim: o mundo foi criado pela fé, do invisível veio a existir no visível. Então existe um mundo que não se vê e um mundo que se vê. Então, tenta perceber da seguinte maneira: nós estamos aqui nesse prédio e nós enxergamos com os nossos olhos naturais coisas, pessoas e situações e recursos. Mas acima desse teto tem um mundo que para nós é um mundo invisível. Fé opera dentro desse salão visível a partir do que enxerga no mundo invisível. Isso é fé. E o mundo invisível, você vai enxergar com os teus olhos da fé quando Deus lá do seu trono falar com você. Então, cada vez que Deus fala algo, Ele é, amém? Ele é o Criador. O mundo onde Deus é, esse aqui é o mundo criado, o mundo visível, mas Deus é a origem de todas as coisas. Dele e por meio dele são todas as coisas. Então, quando Ele fala A, é como se Ele botasse uma pincelada no nosso quadro. Quando Ele fala não adulterarás, no contexto dos 10 mandamentos você pinta. Então, cada vez que Deus abre a boca, você vai criando uma imagem e Ele vai pintando. Então, o que acontece? Fé, a nossa capacidade de enxergar o mundo onde Deus está, ele começa pelo nosso ouvir as palavras que vêm só de Deus. Porque a palavra que vem de Deus, fé vem por ouvir, ela vem no coração e começa a pintar essa imagem. E você começa a enxergar, Deus é bom. Você começa a imaginar, Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel. E cada vez que você lê a Bíblia, e cada vez que a palavra de Deus é pregada, cada vez que você medita e pensa, você está formando algo. A palavra de Deus define o que Deus pensa, o que Deus é, como Ele opera. Então, o que acontece? Por que o ser humano rejeita profetas, rejeitou a Jesus, rejeita a pregação do Evangelho e resiste à pregação do Evangelho? Porque quando você está exposto à pregação do Evangelho, a tua vida não tem mais desculpa, agora algo já está definido, isso é o certo. Você agora tem que escolher. Então, o que nós preferimos? Nós preferimos não saber. Eu não sei de nada, não sei. Não gosto de sentar muito aos pés de Cristo, porque Ele começa a falar coisas e agora eu não tenho mais desculpa. És indesculpável, agora tu sabe que isso está errado, isso está certo. Por isso, mata os profetas, porque Ele só fala coisas que eu não gosto. Mata os profetas. Amém? Ignora. Não fica dando atenção para Deus, porque o que acontece? Aqui nós mandamos, nós fazemos o que nós queremos. Só que isso aqui está afundando, é falso, é fraco, não tem recurso, não tem situação. Amém. Você é incapaz de manter isso aqui sem a força de Deus. Então, uma das coisas para você manter no coração, cada vez que Deus fala algo, e o teu coração está aberto, Ele consegue acessar o teu coração, e você recebe pela fé, Ele está pintando algo. Ele está criando uma forma. Você está conhecendo como Deus opera. Amém. Como invocarão Deus? Como você vai? Por isso que as pessoas dizem assim, as pessoas invocam o Deus da árvore, porque eles não têm para onde puxar. Amém. Eles não têm nada definido, até que Deus vem. Esse é Deus. E Deus começa a mostrar quem Ele é, definir
de tanto você andar com Deus, a forma de Deus, você começa a enxergar quem Deus é. E Paulo diz, para mim não interessa nada o que eu aprendi aqui nessa terra. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero andar com Ele e abrir meu coração de tal maneira como Ele tem acesso ao meu coração e vai plantando no meu coração a informação de quem Ele é. E aí o que acontece? Eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é e eu ajo em cima do que eu enxergo de quem Deus é e não do que acontece aqui embaixo. A realidade de Deus na minha vida é maior do que essa realidade que eu vivo aqui. De tal maneira que você olha firmemente para Jesus. Então, Jesus veio mostrar como Ele é, como Deus faz, o que Ele faz. Ele deu prova, a cruz, cada vez que você olha para aqui, Ele pinta no teu coração o amor de Deus. Ele é capaz de perdoar pecados. Ele mostra a nossa dignidade. Nós somos pecadores. E você diz, Deus é santo. Então, você começa, é uma bênção porque Deus vai pintando essa obra pela sua palavra no nosso coração e você vai criando e você vai enxergando Deus com os teus olhos da fé. Amém. Então, guarda isso. Tem uma linha entre o mundo que você não enxerga e o mundo que você enxerga. Essa é a razão porque o autor aos Hebreus diz assim, essas pessoas viviam como se eles olhavam o invisível. Essas pessoas, eles lutavam por algo e não fazia sentido porque o mundo todo era estranho, a reação deles não devia ser essa, mas eles viviam como se eles contemplassem o galardão, como se eles contemplassem algo lá em cima, como se eles vissem a pátria deles é uma pátria superior, eles olharam para a eternidade, nós corremos a nossa vida olhando para a eternidade, olhando para onde Deus existe, amém? Quando a gente fala de eternidade, a gente fala muitas vezes do futuro, não, meus olhos estão na eternidade, no futuro, não, a eternidade é onde Deus é, Ele é eterno, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e fim, não tem início nem fim. Então, viver à luz da eternidade é viver onde Deus está. Deus é eterno, amém? E nós achamos que a eternidade é só o futuro. Não, eu estou olhando para o futuro, não, eu estou olhando para Deus, amém? Então, o que acontece? Quanto mais você anda com Deus, mais claro fica para você, os meus olhos estão abrindo. O que mudou a história de Jó foi que Deus abriu a boca, pá, e falou assim, Jó, onde tu estava quando isso? E aí Jó diz assim, e Jó agiu não em cima da dor, do problema, do caos que era enorme, porque ele agora acessou um outro mundo muito maior do que esse aqui. Amém. Deus falou para ele, onde tu estava quando eu criei os planetas? Agora, meu irmão, a vida de Jó, que era restrita, ele estava com dor, com dificuldade, e você não diminui isso, mas ele estava tão preso nele mesmo e fechado no coração dele, cheio de mágoa e problema, e tentar achar uma explicação que Deus precisou vir do mundo que não existe para nós. E ele veio lá do céu e diz, Jó, e ele já muda a perspectiva, ele enxerga algo, e Deus começa a descortinar onde estava isso, e Jó tem uma visão de Deus ao ponto de o problema dele ser desse tamanho. É isso que Deus fez. Fé faz isso, amém? Não é que o problema não está ali, mas sim, algo no teu espírito que vive, você enxerga Deus e você, amém, você diz assim, eu posso lidar com esse Golias. Porque você enxerga Deus. Então, a importância da voz de Deus é porque ele pinta, quando ele abre a boca, ele expressa o coração dele, quem ele é, e você começa a criar uma imagem, uma visão, e você tira o foco do natural e joga o foco no sobrenatural. Amém? Então, qual é o coração de Deus? Qual é o exercício que nós precisamos tirar? Tira os olhos do que é limitado, do que é temporal, do que é fraco, do que é problemático, do que não tem solução, do que é impossível. E alimenta o teu espírito com aquilo que é eterno, com aquilo que é sobrenatural. Não existe nada impossível. O alfa e o ômega, Deus pode todas as coisas. Eu sou o bom pastor, segundo a minha riqueza em glória. Nós precisamos enxergar a riqueza dele em glória e de lá receber provisão. Amém? Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Então o que acontece?
A nossa vida é tirar os olhos desse lugar e botar os olhos lá em cima. Se fostes ressuscitados com Ele, pensai nas coisas lá do alto. Nós vamos pensar naquilo que é lá do alto. Alimentar o nosso espírito com aquilo que é eterno e não encher a nossa mente com caos, problema, fofoca, problema daqui. Amém. E um dos grandes problemas que nós vemos quando nós estamos, e era o problema de Jó, na crise que ele passou, é os teólogos de plantão que vão explicar o que é que está acontecendo. Não, porque você não orou que chega, porque você pecou, você está injusto, porque você é assim, porque Deus não opera mais assim, porque Deus, amém, Deus não fez assim, Deus está de mal com essa cidade, Deus está de mal com isso, porque tem esse problema, porque fulano de tal fez assim. Amém, quanta teologia, amém. E olha só, a teologia que só afunda mais, porque o Jó só mais irritado ainda. Até que Deus entra em cena e diz assim, vamos clarear a situação. É isso. Deus não estava explicando nada do que estava acontecendo. Ele simplesmente diz, muda o foco da tua vida, olha lá para cima. E aquilo ali clareou o coração dele e viu quão pequeno que é o homem. Amém. Diante da grandeza. E o amor de Deus, a grandeza de Deus inunda o teu coração, ele diz assim, eu consigo lidar com isso aqui. Se Deus é tão grande como é, isso aqui eu resolvo. Amém? A minha semana eu vou conseguir lidar, porque eu tenho um Deus muito, muito grande, poderoso. Amém? Então, a questão é que no mundo nós vamos ter desafios, e são grandes desafios. Mas você tem que fazer Deus maior sempre. Amém? E essa é a hora de você meditar nas coisas de Deus, orar a Deus, buscar a Deus, amém? Receber de Deus a palavra dele. Amém? Quando você começa a ficar sobrecarregado com o mundo e a pressão, vinde a mim, e aí você vai ter uma imagem de quem Deus é, e você vai ver a grandeza de Deus, e você vai dizer assim, sabe, ultimamente nós estávamos assim numa reunião, amém, lá nas galáxias, não sei o quê, e você começa a ficar impressionado assim, Deus, tu é o Criador de tudo isso, e aí o que acontece? Fé entra no teu coração, e você diz assim, confia em mim, você consegue lidar, isso tem de bom ânimo no teu coração, e aí você vai achar uma solução, você está lidando com o problema. E Deus diz, ora pelo teu vizinho, porque eles falaram coisa errada que não devia. Amém? Da onde solução para uma enfermidade tem a ver com orar pelo vizinho? Amém? Você não espera, meu irmão, uma solução usual para o teu problema. Não espera o óbvio, não espera o que o plano Marshall, item tal vai fazer, ou isso e fizeram quando aconteceu há 50 anos atrás. Espera algo do trono. Amém. Nós estamos vidrados no nosso problema e nós estamos já definidos. Se não vier daqui, não vem de lugar nenhum. Não, ele vem, o nosso auxílio vem lá do alto. Amém? Dos céus. Amém? E aí Deus entra em cena e diz assim, Jó, ora pelos teus amigos. Porque eles falaram a preocupação de Deus, e o problema com Deus é a teologia errada das pessoas. É a nossa boca. Porque nós, e meus irmãos, nós nos achamos. Não, porque isso aqui está acontecendo, Deus estava dando juízo, porque fulano de tal fez isso e aconteceu, e Deus está olhando lá de cima. Pessoal, vocês não vão aprender ainda. Amém. Os cristãos estão dizendo, fazendo diagnósticos, é porque fulano de tal visitou aqui, é porque fulano de tal é isso, é porque é espiritual, que esse negócio, que nesse estado é assim, que tem muita coisa desse jeito. É assim. Como se Deus, amém, como se Deus tivesse preocupado ou impressionado com um monte de maldade e coisas, amém? Ele é muito maior que tudo isso, amém? O problema que afeta a situação toda que nós estamos vivendo é a nossa incredulidade. Que é fruto do nosso coração
orgulhoso, pretensioso e arrogante de achar que a gente sabe, que a gente entende e a gente tem solução, e isso precisa acontecer. Amém? Não precisa acontecer nada do que todo mundo nesse planeta soma todas as mentes mais brilhantes desse planeta, e Deus vai falar e vai fazer uma coisa totalmente diferente. Amém? Ele envergonha os sábios na sua sabedoria. Então nós precisamos, e eu queria pintar esse quadro para você. Você precisa criar cada vez mais uma imagem e focar a tua atenção em Deus. O Deus invisível, que você não enxerga, que você só enxerga pela fé quando Ele fala. Amém? A única maneira de você ter uma imagem de Deus e fé ser gerada, fé vem por ouvir, é se você ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece? Isso nos leva para algumas conclusões. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você não tem uma imagem de que Deus é. E aí você está, frustrado e não sabe como operar nessa terra. Essa é a razão porque você precisa ler as Escrituras. Dizer assim, Santo Espírito de Deus, fala comigo, fala ao meu coração. Amém? Esse é o coração humilde, eu preciso ter uma visão apropriada das coisas. O nosso foco tem que estar em Deus. Amém? Você não pode perder a visão de Deus nessa hora. Grande Deus nós servimos, amém? Eu tenho um Deus muito grande, grande é o nosso Deus, poderoso, todo poderoso, o alfa, o ômega, amém? Ele pode todas as coisas, Ele é grande. Então você alimenta essa realidade. Amém? Todas as soluções que nós precisamos para a nossa vida vêm desse outro lugar. Vem do céu. Vem desse mundo que você não enxerga. Ele não vem das pessoas, ele não vem do teu dinheiro, ele não vem da tua habilidade, ele não vem da tua força, ele não vem dos teus contatos. Ele vem lá de cima. E o que nós precisamos é acessar esse outro lugar. Que o teu reino venha. Que a tua vontade seja feita. Milagre não vem daquele, vem de Deus. Do céu vem o meu auxílio. De onde me virá o socorro vem de Deus. Então, o que é importante? Nós vivemos nesse mundo natural, limitado, e a solução vem desse mundo sobrenatural, que a gente não enxerga, onde Deus está. É o reino de Deus. E o que nós precisamos? Para invocar esse Deus em fé, você precisa ouvir dele. Amém. E toda a nossa palavra, em Romanos 10, fala, como você vai invocar se você não ouviu nada, não ouviu falar dele, se você não conhece ele? Como você vai invocar se você não crê nele? Como você vai crer se você não ouviu falar? Como você vai ouvir falar se ninguém prega? Como alguém vai pregar se ninguém foi enviado? Amém. E como você vai invocar se você mata os profetas e crucifica o Messias, e você não rejeita a minha palavra? Como você vai invocar Deus? Então a voz de Deus e a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, fé vem pela pregação da palavra de Cristo. A palavra de Deus, a voz profética, pelo Espírito, a palavra de Deus ministrada ao nosso coração, ela gera em nós algo que nos dá a imagem do que Deus está lá, do que Ele é e do que Ele é capaz de fazer. E é por causa disso que você diz, Deus me ajuda. Amém? Porque você sabe que tem um Deus que está disposto a operar e salvar. Amém? Você ouviu falar que Ele cura. Você ouviu que Ele cura qualquer coisa. Você ouviu que Ele sustenta, que Ele multiplica 5 pães e 2 peixes, que Ele abre o mar, que Ele cessa a praga, que Ele, amém, que Ele faz chover, que Ele para de chover, que Ele faz tudo, amém, que Ele faz o sol parar, que Ele faz o sol andar, que Ele dá vitória para um Davizinho, amém, diante de um Golias. Você ouviu falar desse Deus e você, pela pregação da fé, você criou essa imagem, você sabe, é necessário que aquele que lida com Deus creia que Ele é e Ele é poderoso para entrar em ação. E é por isso que você clama a Ele, invoca em fé. Amém. Porque você sabe que Ele já fez e Ele vai fazer. Amém? Todas as soluções vêm lá do alto.
toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Ele vem lá do alto. E nós estamos vivendo aqui na terra. Como você acessa o alto? Você não acessa se pelo Pai não for concedido. Ou seja, você só vai acessar o alto se você ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco. Quando Deus fala, é porque Ele está te dando acesso a Ele. Se nós rejeitamos a voz de Deus e não valorizamos, não damos valor e não nos apegamos à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, à ministração da igreja, se nós não aceitamos isso, nós estamos bloqueando e rejeitando o nosso acesso ao trono, à solução da nossa vida. Mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir na igreja, eu tenho muitas atividades, muitos compromissos. Você não tem tempo para acessar Deus. É isso que nós estamos dizendo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, eles rejeitaram. O que eles rejeitaram? O verbo, a palavra de Deus. Porque Jesus disse: se vocês me virem a mim, vocês estão vendo ao Pai. Então, o que Jesus veio dar? Ele veio dar acesso cada vez mais, com mais clareza, quem Deus é e o que Ele é capaz. E se você rejeita isso, você rejeita a porta de entrada para acessar o mundo sobrenatural. De onde vem o nosso socorro? Quando a força faltar, quando os recursos faltarem, quando a enfermidade bater, quando a dor acontecer, quando algo acontecer, quando isso acontecer, eleva os teus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Lá de cima. Amém. Mas eu perdi o contato, pastor, eu perdi o telefone. Medita dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que você está? Mantenha aceso no teu coração a imagem de que Deus é e Ele é poderoso. Ele é perfeito. Quem Ele é? Puro amor, a natureza de Deus, o amor de Deus. Amém. Nós estamos sendo inundados pela pregação do Evangelho. Amém. E o nosso coração, amém, começa a crescer e você começa a ver, amém, fé entra no teu coração, você se sente, amém, você sente o teu coração, eu vou conseguir lidar, Deus vai me dar graça. Quando você ouve Deus falando, algo acontece no teu coração, fé é gerada, você diz, eu consigo lidar com essa situação. O que Davi fez é que durante o encontro com Golias, durante o embate com Golias, e depois de Golias, ele continuou enxergando Deus, mantendo Deus vivo no corpo, meditando dia e noite. Deus é Deus. Então o que acontece? Você opera no mundo natural, onde nada, vão é o socorro do homem. Meu irmão, nenhum órgão governamental, nenhuma ONG, amém, nenhuma solidariedade, nada resolve, só mitiga o problema. Deus resolve. E nós ficamos rodeando. E, meu irmão, é melhor, sim. Pior seria se ninguém fizesse nada. Daí era o caos declarado. Graças a Deus, porque as pessoas têm algo no seu espírito de estender a mão e de ajudar. Mas, meu irmão, não podemos achar que nesse mundo aqui nós temos solução para o caos que a humanidade está enfrentando. Ele precisa vir lá do alto. E ele só é acessado pela fé. Nós temos uma ideia de que incredulidade não é tão ruim assim. Eu só não ainda peguei o jeito, né, pastor? Eu não creio muito. Não, incredulidade para Deus é pecado, significa que você rejeitou a Ele. Incredulidade, porque para Deus é sério, tudo que não vem de fé é pecado. E desagrada a Deus, e é a única coisa que agrada a Deus é fé, é porque se você acredita nele, é porque você recebeu Ele. Se você não acredita, é porque você rejeitou Ele. Amém. Então você quer que Deus intervenha nessa situação? Você quer que Deus intervenha, você tem que receber Ele. Amém. Então por que você... Como você pode dizer,
Eu quero que Deus venha e faça tudo o que eu quero nessa situação. Eu quero, Deus, precisa isso, precisa isso, precisa isso, precisa isso. Eu falei assim, como assim? Tu não sabe o que está pedindo. Está pedindo para Deus vir fazer isso, porque isso é bom, isso vai dar certo. Deus olha lá de cima, isso não é a resposta. A resposta é, deixa eu atuar. Clama a mim, eu vou dizer o que é bom e faz o que eu vou te mandar. Porque isso que você está pedindo só vai te afundar mais ainda. Você precisa ouvir a minha voz para resolver, precisa solução. E meus irmãos, o que acontece é o seguinte, o ser humano está fazendo assim, ele está em cima do balde, amém, cavando e levantando o próprio balde. Amém. Sabe como é que é? Você fica dentro do balde e pega pela alça para levantar o balde. Amém. É assim que nós estamos. Amém. Não existe solução nesse mundo. Solução vem de Deus, lá de cima. Você precisa acessar Ele. E qual é a única maneira de acessar Ele? É quando Ele fala e você acredita. Deus me ama e tem um plano para a minha vida. Eu creio. Amém. Eu creio no amor de Deus. Eu jamais vou duvidar. Eu creio no amor de Deus. Puf! Amém. E aí você vai tendo acesso a esse Deus, para que quando, em tempos de dor, de crise na tua vida, você sabe o endereço para onde eu sei, o Deus que é isso, é poderoso, é amoroso, Ele faz isso, e eu creio em Deus porque Ele já fez, e Deus invoca-me no dia da angústia, e eu vou responder do alto do céu, livrá-lo-ei e glorificarei, e mostrarei a minha salvação. Mas você precisa orar a Deus. O que é orar, meu irmão? É reconhecer que não existe resposta aqui embaixo. Amém? Por que nós não oramos? Porque nós achamos que nós conseguimos. Amém? Eu consigo. Se você não ora, é porque você está dizendo, eu não preciso de Deus. Se você não tem uma vida de oração regular, intensa, cada vez mais clamando a Deus, orando, amém, buscando a Deus, você está dizendo, na prática, que você não precisa de Deus. Porque a única maneira de pedir a ajuda de Deus é orando. Amém. E orando em fé. Eu queria agora pintar um outro quadro para os irmãos. Então, guarda isso, essas duas realidades. O mundo visível e o invisível. Deus está no invisível e nós vivemos no visível. O que nós queremos é que do invisível venha a solução para nós. Porque aqui não tem. E o invisível você só acessa pela fé. Quando Deus fala, é como se Deus lá do alto, aqui em cima do telhado, dissesse, e o que acontece? Quando Ele fala, você diz assim, eu vi o tom da voz dEle. Algo começa a clarear para você. Ele fala lá de cima, não te preocupa, que está tudo bem aqui em cima, não está chovendo, não tem nenhum buraco. Você fica mais tranquilo. É ou não é verdade? Quem está em cima e está vendo o que você não está vendo, está dizendo, não te preocupa, o telhado está seguro, fica em paz. Aí você diz assim, alguém que está vendo está dizendo, não te preocupa. E eu, pela fé, eu creio. Amém? E não é uma pessoa que está lá em cima, Deus está lá em cima. Amém? Depois eu queria que os irmãos tivessem a imagem de um jardim. Ok? Um jardim. E é o nosso coração. Quando Deus fala e você acolhe, fé vem por ouvir a voz de Deus, onde Ele enviou o seu Filho ao mundo, e todos quantos que receberam, deu-lhes poder. Fé é uma semente que entra no teu coração. Todos nós temos uma medida de fé, meu irmão. Você tem fé. Amém? Todos nós que entregamos a nossa vida para Ele e recebemos do dom do Espírito e recebemos a palavra de Deus, estamos nesse lugar pedindo ajuda. Deus, nós estamos crendo em Ti nessa hora. Você tem uma medida de fé. O problema da fé, meu irmão, não é se ela é grande ou pequena, porque se a gente pensar, Jesus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Ou seja, a fé em si ela é poderosa. Amém?
Ou seja, pastor, mas eu tenho uma fé pequena. É o suficiente para mover uma montanha. Então não é desculpa isso. Qual é o nosso problema? É que nesse jardim tem a fé de Deus, mas está cheio de incredulidade e de sementes que foram plantadas. Então, é a nossa fé em Deus, mas a nossa fé no nosso braço, a nossa fé no nosso dinheiro. Graças a Deus que Deus está comigo, mas tem uns pilas aqui junto, que daí eu tenho a minha força, eu tenho meus contatos. Ou seja, a Bíblia fala em Marcos 4, desse terreno onde a palavra do reino é semeada, mas ela foi semeada num coração onde ele está muito apegado com as coisas do mundo. Cobiça, desejo, ele está ligado, ele está envolvido com esse mundo tão forte que a semente fica competindo. Então, olha o que acontece. Não é que você não tem fé, é que você tem outras coisas que você entretém. Você pensa bastante no problema. Mas o problema é complicado. Graças a Deus, que Deus é poderoso, né? Deus falou comigo hoje no culto, mas você sai daqui. Mas esse problema é complicado. Se você pensar bem, olha só. E o que acontece? São duas coisas que estão plantadas, as duas coisas estão no teu coração. Fé e incredulidade está ali dentro. A fé de Deus, que Ele plantou, que é um dom de Deus, mas o teu coração está poluído. E o que acontece é que a fé do nosso coração está competindo com os teus pensamentos. Não, porque é complicado, porque eu sei, graças a Deus, porque Deus me ama, mas se pensar bem, olha só, Deus, isso aqui não é justo, Deus, isso aqui está errado, porque isso aqui, mas graças a Deus que Deus vai intervir, Deus deu, Deus tirou, mas agora vamos fazer assim, amém? E você está com o teu coração cheio de outras sementes. O problema que as coisas não funcionam e que a nossa oração não é uma oração de fé, é que ela está num coração ânimo dobre. Ele crê porque ele tem a fé, mas ele não crê porque ele tem um monte de outras coisas. Ele busca conselho com o homem. Ele olha as notícias e vê assim, graças a Deus, precisamos, porque é complicado, né, pastor? Eu vi isso acontecendo. Você alimenta a incredulidade com a tua convivência e aceitando o que as pessoas dizem. A teologia errada. Deus não está curando mais, mas eu creio em ti. Como Deus não está curando mais? Só porque não funcionou na tua vida? Quem disse isso? E nós estamos rodeados de pessoas que plantam coisas no nosso coração. Então é como se fosse, vamos dizer que a semente que Deus plantou no nosso coração é a laranja do céu. Amém? Sabe aquela laranja doce? Docinha. Uma boa ilustração, é do céu. A laranja docinha do céu, faz aquele suco. Amém? E as sementes de incredulidade é um limão azedo, podre, que está ali. Tá? Vou fazer o nosso suco, ok? Só que o que acontece? Então pega um limão podre, azedo, amargo, amém? Azedo e a laranja do céu. Põe tudo junto e vê o que vai dar. Quanto mais semente podre, mais a nossa fé é inoperante. Porque ela apaga o efeito da tua fé, porque tem outro suco junto. Então o que acontece? Imagina um pé de laranja perfeito de Deus, uma fé perfeita que Deus plantou, laranja do céu, docinha, junto com um monte de limão azedo, amargo. Aí você junta tudo e faz um suco. Essa é a nossa oração que sobe ao céu. É uma oração contaminada por incredulidade. E Deus diz, incredulidade no coração. Tem incredulidade no teu coração. Mas tem fé. Sim, é uma fé misturada. O coração de Deus e o desejo de Deus é que só a plantinha permaneça. Você não precisa um monte de planta, você precisa só essa planta, você tem que eliminar as outras.
Isso se chama purificar o coração, limpar o coração. Amém? Tirar do teu coração. Pensar nas coisas lá do alto, você vai eliminando, para que somente o pé de laranja esteja no teu coração. E aí Deus pode dizer, eu estou procurando alguém cujo coração é todo meu, onde só tem a laranja. Fé, mesmo a fé, é dom de Deus, é um presente de Deus. A nossa função, meu irmão, é deixar ela sozinha no nosso coração. Amém? Então vamos ler alguns textos. Tiago 4. E vamos tentar aterrissar este jumbo. Tiago 4. Versículo 1. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quando você olha prazeres que militam na nossa carne, é todas as coisas que você... Amém. As coisas onde você olha para esse mundo e diz assim, tipo assim, que substituem Deus, assim, amém. Tipo assim, eu não preciso de Deus, eu tenho isso, amém. Você pode ter tudo que você precisar. O problema é eles se tornam prazeres da carne quando essas coisas tomam o lugar de Deus no teu coração. Cobiçais, ou seja, você quer coisas, você tem interesse. E Deus diz, amém. Pede para mim. Não, o que você faz? Ao invés de buscar Deus e pedir para Ele, você vai tomar, você vai cobiçar e vai ir atrás. Você vai usar todos os recursos naturais que você tem para conquistar aquilo que você quer ter. Matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerra. Não, é um estado de tensão e guerra contínua, de estresse. Porque nós não temos as coisas que nós precisamos, nós não vamos a Deus e nós estamos correndo atrás, os outros têm, por que os outros não têm? Amém, por que os outros, isso não é justo? Amém, se eu tivesse o que os outros têm, eu faria muito mais do que eles fazem, as pessoas não estão olhando para a minha necessidade. Nós estamos constantemente brigando, amém, estressados e bravos uns com os outros. E aí Deus diz assim, a palavra de Deus diz, nada tendes porque não pedis. Amém. Então você pode obter as coisas pela cobiça, correr atrás, ou você pode pedir a Deus. E aí ele diz assim, pedis e não recebeis. Então essa é onde eu queria chegar. Primeiro, e nós estamos falando dessa palavra, encoraja meu povo a orar. Pastor, ora por mim. Sim, eu vou orar por ti, mas Deus diz, você ora. Você dobra o joelho. Essa é a palavra que Deus nos deu no início dessa situação toda, há uns 4 domingos atrás. Está alguém entre vós sofrendo, passando tribulação, aflição, desafios, encoraje essa pessoa a orar a mim. Esse texto diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Ou seja, uma vida sem oração é uma vida que não tem acesso às coisas de Deus. Você não precisa nem ir por esse lado. Nós já sabemos que orar é importante. Amém. Mas eu queria, nessa manhã, ir fechando o nosso tempo aqui, com essa parte que diz, pedi e não recebeis. Aquelas orações que você pede, mas você não recebe. E ele diz assim, são orações que você pede para esbanjar nos vossos prazeres, de novo. Porque você está cobiçando algo e você quer, Deus, eu preciso desse negócio aqui. Ele não veio da tua comunhão com Deus, ele veio da tua comunhão com o mundo. O cristão carnal, ele recebeu a Cristo, mas ele é amigo do mundo. E o que alimenta as suas demandas e o que ele precisa, a categoria de coisas que ele necessita, quem alimenta é o mundo.
Versículo 4, infiéis, vocês não estão entendendo. Vocês estão casados com o mundo. Vocês estão abraçados com o mundo e querem que eu ajude. É isso que ele está dizendo. Vocês estão agarrados com o mundo, os prazeres, a carne, a maldade, tudo que tem, tudo que o mundo quer. Amém. Se assenta na roda e faz tudo. A comunhão com vocês e os apetites de vocês são nessa vida. E vocês querem, quando tem algum problema, que eu entre em cena. E Deus diz assim, vocês são infiéis. O coração de vocês está confundido. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quiser se agarrar com o mundo, você não vai ter a minha amizade. Os meus amigos, aqueles que fazem a minha vontade e andam comigo, eu vou mostrar a minha salvação, eu vou mostrar os meus segredos para os amigos. Então, os segredos que vêm do trono é para os amigos dele. Se você é amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Se a nossa comunhão e fidelidade, o nosso amor está mais com o mundo e nós não temos tempo para Deus, amém? Nós estamos definindo que a nossa amizade é mais para o lado de cá. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúmes que anseia por nós, o Espírito Santo anseia por nós. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste soberbo, mas dá graça ao humilde. Olha o que nós estamos vendo. O coração que não é totalmente dele, que tem incredulidade no coração, a raiz disso é a soberba do ser humano, que diz, eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver essa situação e eu consigo adquirir coisas e ir atrás de coisas e conquistar coisas que vão me alegrar e vão me satisfazer sem Deus. E ele diz, agora como ele diz, ele dá graça ao humilde. Deus vai entrar em cena lá dos céus e entrar em cena para o humilde, para aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é a primeira coisa que tem. Antes da oração, vem o nosso coração de nos humilharmos, dizer assim, Deus, eu preciso de Ti, não tem nada em mim e nessa terra que vai resolver. Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu abro meu coração para Ti. E aí você clama a Ele. Ele diz, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir do céu e vou perdoar os pecados. Ele fala sobre se converter dos seus maus caminhos. O coração humilde diz assim, eu vou deixar de fazer certas coisas e eu vou passar a viver para Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores de vós, que sois de ânimo dobre. Ele está dizendo, ânimo dobre. É um coração que tem crê e não crê, que acredita que a sua devoção está para Deus e não está. Deus é minha solução, mas eu tenho a meu próprio braço. Amém, eu consigo, eu tenho recurso, eu tenho a minha inteligência, eu sou esperto, eu sou bom, eu tenho acesso, eu sou inteligente, amém, eu fiz curso superior, eu tenho isso, amém, o meu QI é lá em cima. Ele falou assim, é isso? Ou seja, você pega tudo isso aqui, que aparentemente é bom, e a única coisa que tem é você crer em Deus também. Então, o que tem de errado? O que tem de errado é que só pode ter Deus no teu coração. Amém. Para funcionar, amém? A não ser que você queira o suco amargo, amém? Daí tudo bem, amém? Se você quer um suquinho de laranja do céu, tem que ter só Deus. Nós temos que eliminar essas árvores. E ele fala, purificai. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus vai purificando, diz assim, isso aqui não pode estar aqui, isso aqui não pode estar aqui. A nossa devoção vai indo a Deus. E no versículo seguinte diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. E eu queria, para concluir o nosso tempo, introduzir esse aspecto. Eu falei da importância, encoraja meu povo a orar. E eu queria introduzir esse detalhe, que é a vida de jejum.
Isso é o que significa humilhai-vos, afligi-vos. O propósito número 1, ou o grande propósito do jejum, é lidarmos com o orgulho do nosso coração. Esse é o propósito número 1. Então, a vida de oração e jejum, e aí nós vamos concluir lendo Marcos 9, que diz, essas coisas não saem senão por uma vida de oração e jejum. Então, nós estamos começando a ver que tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que elas precisam ser ajustadas porque a oração da fé vai operar. Amém? Então, o que acontece? Se não é a oração da fé, ela não vai ter solução. Pedis e não recebeis. E, meus irmãos, a oração tem um objetivo. Quando Deus nos chama para clama a mim, é porque a oração tem o objetivo número 1 de Deus responder. A oração é para ser respondida por definição. Amém? Amém? Se Deus está convidando a sua igreja para orar, é porque Ele quer fazer isso. Amém? Oração não é, meu irmão, oração não é simplesmente assim, graças a Deus que eu oro, eu simplesmente oro, ele não é um fim em si, oração é feita para acessar o trono de Deus e Ele intervir na terra, amém? O que nós queremos quando nós oramos não é orar por orar e para dizer que oramos, para parecer piedoso, é porque nós precisamos que o céu venha e manifeste a sua salvação nessa hora. Amém? Para que nós sejamos curados, para que Deus nos mostre a solução, para que Deus nos abençoe com relacionamentos corretos, para que Deus nos abençoe com isso, com aquilo. Amém? Porque nós estamos pedindo. Porque não existe nada nessa terra. Só Deus. Só Deus, meu irmão. Amém? Só Deus. Marcos 9. O Monte da Transfiguração, tiveram aquele grande encontro com Cristo, a glória de Deus, eles viram a voz de Deus, esse é o meu filho amado, a Ele ouvi, ouçam a Ele. E aí lá embaixo tem uma turma tentando resolver um problema. Amém? Tem coisas na nossa vida, tem situações, parece que eles não se resolvem. Tentando resolver um problema, tentando resolver o problema. Aí eles desceram. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam. Amém? É uma briga. Amém? Pode, não pode, Deus faz, Deus não faz. E logo a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele. Amém? Ó, Jesus apareceu. Graças a Deus, quando o verbo de Deus, alguém tem uma palavra de Deus, amém? Ele ajusta, para a discussão. Vamos ver o que Jesus tem a dizer. Então ele interpelou os escribas, que é o que vocês estão discutindo no caminho aqui. Amém? Muita discussão, muita fala, muita tentativa de resolver problemas. Versículo 17, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho processo de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse, ó geração incrédula. Amém. Qual é o diagnóstico do pai? Qual era o problema? O filho tinha um demônio que precisava sair. Qual é o diagnóstico de Jesus? Geração incrédula. Incredulidade é o diagnóstico de Jesus. O nosso problema é a incredulidade. O pai disse, o problema é um demônio. E Jesus diz, o problema é a incredulidade. E trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, e perguntou Jesus ao pai, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar.
Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É o que Jesus disse, se podes. Amém. Tudo é possível. Se houver fé no nosso coração, tudo é possível. O assunto da nossa vida é o nosso coração e a nossa fé e tirar tudo que está contaminando a nossa fé no nosso coração. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo, surdo, te ordeno, sai deste jovem e nunca mais volte. E ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos fazer isso? Os discípulos perguntaram, por que pedis e não recebeis? Amém? Por que nós estamos pedindo e não está acontecendo? Por que nós tentamos? E eram discípulos de Jesus. Amém? Quantas coisas nós precisamos ver acontecer ainda. Amém? E nós estamos sendo transformados para essa realidade, mas nós precisamos ser honestos e dizer, Deus, e nós não podemos dizer que a culpa é do nosso vizinho, que a culpa é do diabo, que a culpa é do sistema. Jesus diz, o problema é a incredulidade no coração. Nós precisamos olhar para a situação e dizer, não tem problema nenhum, todas as coisas são possíveis, o problema é o meu coração, ainda existe incredulidade no meu coração. E eu preciso lidar com isso. E aí ele fala assim, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Mas Jesus, ele não jejuou para lidar com esse problema. Amém? Ele não disse, para um pouquinho, eu vou jejuar 3 dias e aí eu venho e resolvo esse problema. Não. Ele diz, essa é uma vida de fé, é uma vida de oração, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de jejum, de se afligir de uma certa forma, de dizer não para as coisas desse mundo e consagrarmos a Deus. E lidarmos continuamente com a incredulidade do nosso coração. Então, jejum, só para a gente dizer, jejum não é greve de fome, ok? Eu vou jejuar até Jesus responder essa situação que eu preciso. Não. Jejum é algo, e eu queria colocar isso no nosso coração. Ele é algo que potencializa a nossa vida, a nossa oração, porque ele lida com essas incredulidades, ele vai limpando o nosso coração. Porque o que o jejum faz? Você pratica rejeitar algo que é bom no mundo visível porque você quer algo do mundo invisível. Você treina o teu apetite para o mundo sobrenatural de Deus. Então, se você tiver uma Bíblia, um joelho, amém, e deixar uma refeição aqui e ali de fora, amém. Todo mundo pode fazer isso. É uma verdade. O jejum, ele opera, ele lida nessa purificação do nosso coração. Onde você começa a dizer, a minha força está nessa terra, e você diz assim, eu vou dizer não para o meu apetite que insiste que aqui está a minha solução, e eu vou purificar o meu coração, de Deus é a minha solução. Amém. Do céu vai vir o nosso auxílio. Amém. É importante, porque Jesus no Sermão do Monte, ele diz assim, quando orares, fazer isso assim, 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 assim. E Jesus nas mesmas frases, ele diz, quando jejuares, não fazer. Então ele assume que nós jejuamos. Que é uma prática que nós precisamos ter. Amém. Estava contando
para alguns irmãos que no tempo de Wesley, nenhum ministro ou nenhuma pessoa era ordenada ao ministério se não se comprometesse a jejuar 2 vezes por semana. Você não é ordenado ministro. Quartas e sábados, até as 4 da tarde. Senão você não vai ser ordenado para o ministério. Amém. E o que nós acabamos acontecendo é que nós acabamos envolvidos com esse mundo, não sabendo como nos desenrolar desse mundo. Nós estamos clamando a Deus por ajuda, mas o nosso coração também embrulhado com incredulidade. E Deus está nos dando a oportunidade e a saída de começar a dizer, pela leitura da palavra, nos rendermos à voz de Deus e orarmos a Deus e comunhão com Ele, nós vamos ajustando o nosso coração, renovando a nossa mente, e o nosso coração vai sendo purificado dessas sementes que geram incredulidade e que fazem com que a nossa oração não seja uma oração de fé. Tiago fala, não supondes que essa pessoa vai receber alguma coisa, porque ele duvida, ele não tem fé. Então, o que é a dúvida, no fundo? É que existe fé no coração, mas existe um monte de incredulidade junto no coração. E esse pai diz assim, me ajuda na minha fé pequena, minha fé titubeante. E o ponto não é o tamanho da tua fé, o ponto é a proporção do teu coração, que tem fé, mas um monte de pensamento, de você entretém as impossibilidades, mas é complicado, mas a coisa é difícil, mas tem que entender. E aí as pessoas semeiam e dizem assim, mas isso aqui é a maior crise do mundo, é a coisa que nunca ninguém viu, e vai ser difícil, ou seja, você entretém a fé que Deus te deu. Você tem fé, meu irmão. E alimenta o teu coração com um monte de coisa, e ela se torna contaminada e inoperante. E nós vamos concluir o Salmo 66. Nós precisamos de algo sobrenatural nessa hora. Amém? Amém? Quantos concordam? Nós precisamos de algo sobrenatural. Nós sempre precisamos de algo sobrenatural. Mas em momentos de crises agudas, fica mais realçado em nós que não existe solução nessa terra. Mas nunca existiu solução nessa terra. Vem lá do alto. E Salmo 66... mais um desses salmos que de alguma maneira é algo que Deus está colocando luz no nosso coração. No versículo 18 diz, se eu no coração contemplar a vaidade, se eu entreter o orgulho, a incredulidade, eu consigo, eu posso. O Senhor não me teria ouvido. Se eu, junto com a minha fé, eu estou lendo minha Bíblia, estou ouvindo, Deus está falando, mas eu continuo entretendo a vaidade no coração. E algumas traduções falam, a vaidade é a iniquidade do nosso coração. O texto de Efésios fala assim, andaram na vaidade dos seus caminhos, obscurecidos de entendimento. A vaidade do coração do homem é aquele lado humano que diz, eu consigo, eu posso, eu consigo sem Deus. Então o salmista está nos chamando
a ponderar nesse aspecto. Se você entretém no teu coração esforço humano e entretém, eu consigo, eu posso, onde Deus está, e você questiona Deus, e você, está certo, Deus faz, mas por que Ele não fez ainda? Por que Ele não faz? Você entretém iniquidade. Deus não vai ouvir a tua oração, porque a tua oração vai ir contaminada a Ele. E esse nosso pensamento, essas plantinhas, essas árvores, essas sementes que estão plantadas no nosso coração, para Deus são pecados. E elas precisam sair. Tentação, quando um pensamento passa na tua cabeça, a tentação não é pecado. Mas Tiago fala assim, se você entretém esse pensamento e começa a pensar nele, e começa a falar e agir, ela está gerando o pecado. E nesse caso, você precisa se arrepender. Algo foi plantado no teu coração e Deus não vai ouvir a tua oração. E é aí que a palavra de Deus diz, pedis e não recebeis, porque a tua oração está contaminada, o teu coração está contaminado com as coisas desse mundo. Deus, na sua bondade, Ele sabe que a nossa mente, amém, nós vivemos nesse mundo e passa um monte de coisa no nosso coração. E Ele entende isso, Ele sabe a nossa natureza. A questão é que nós estamos falando é achar que nós podemos pensar algo diferente do que Deus pensa e achar que está ok para Deus. Não é nada incredulidade. Eu só não entendo como vai se dar, pastor. A gente sabe, né? A gente é fraco, não entende. Não, isso não está bom para Deus. Porque você está rejeitando a Deus ao fazer isso. Deus diz, eu vou vir e intervir na tua vida. Amém. O que mais você precisa? Mais nada. Guarda o teu coração, não deixa nenhuma outra semente entrar no teu coração. Amém? E aí, versículo 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. E eu queria, se eu pudesse dizer, essa é a minha pregação dessa manhã, a voz da oração. Eu não sei se você percebeu esse detalhe. Deus ouviu a voz da minha oração. É como se a nossa oração tem as nossas palavras, mas tem um som junto. Quando o salmista diz, entretanto, Deus me tem atendido, o que ele está dizendo? Deus olhou para o meu coração e viu pureza no meu coração. Amém? Deus olhou para o meu coração e viu que o meu coração é puro. E a incredulidade e a soberba não estão contaminando a minha oração. É sincera a minha oração diante dele. Amém? O som da oração, ele diz, a tradução dessa palavra em hebraico diz, a sinceridade dessa oração. É como se fosse um aroma para Deus, o som da oração, onde você ora, Deus, eu preciso de Ti, mas lá do teu coração está vindo um som sincero, onde você diz, eu dependo de Deus somente, não tem nenhuma outra coisa, amém? Nenhuma outra incredulidade, uma soberba e motivos errados no teu coração. Você sabe, eu dependo plenamente de Deus. Deus precisa ouvir o som da oração da sua igreja nessa hora. Bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Graças a Deus. E ele está dizendo, perto, é o mesmo texto parecido que diz assim, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Existe algo na nossa oração que precisa ser purificado. E esse é um dos objetivos.
que Deus instituiu o jejum porque Ele muda o nosso apetite para as coisas eternas. Amém? Deus me tem ouvido e me tem atendido. A oração respondida da parte de Deus está testificando a pureza do meu coração e a sinceridade. Pensamentos de incredulidade no nosso coração, fruto da nossa convivência e de nós confiarmos nas coisas desse mundo, eles mancham a pureza da nossa súplica. Mancha a pureza da nossa súplica a Deus, tornando a nossa oração inaceitável, porque ela não é de fé. Ela não nasceu no coração de Deus. Deus detecta pureza, fé, Ele detecta. E eu queria terminar com essa descrição. Ele detecta o som da nossa oração, que vem do nosso coração. Ele usa essa expressão muitas vezes. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Existe uma voz. Existe um som, existe uma sinceridade. Eu estava lendo um comentário da língua hebraica. Ele estava dizendo: a angústia e o desespero das nossas petições não são suficientes para mover Deus. O que move Deus é esse som de sinceridade que nasce do nosso coração. O som sincero das minhas orações. Isso move Deus. Uma das coisas importantes, meus irmãos, na nossa vida, nós não precisamos convencer a Deus para nos ajudar. Ele quer muito nos ajudar. Você não precisa gritar, forçar, fazer. Não precisa. Deus quer muito intervir, mas Ele vai ouvir a oração de fé. Então, que Deus nos ajude. Amém. E a minha palavra nessa manhã, compõe a tua oração nesse tempo, com algo, uma refeição, onde você disse: Deus, eu estou abrindo mão de algo, de força e de um apetite nesse mundo, para crescer o meu apetite para um outro mundo. Nós precisamos nem só de pão vive o homem, mas da voz e da palavra e da intervenção de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Nós precisamos de um mover de Deus, nós precisamos de uma atuação sobrenatural, nós precisamos de milagres, nós precisamos de coisas sobrenaturais nessa hora. Essa cidade precisa de coisas sobrenaturais. As nações precisam de sobrenaturais. Se o meu povo se humilhar e orar, e que Deus te dê essa graça e a revelação nessa manhã. Amém. E que da tua oração saia um som que mova o céu a teu favor. Em nome de Jesus.